Boa noite, boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Rebeca, feliz em rever alguns e ver alguns aqui pela primeira vez. Bem-vindos e bem-vindas aos 50 anos do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. Esse é um projeto financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de número 39 do ano de 2024, pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Tem apoio, então, do Governo do Estado de São Paulo, pela sua Secretaria de Cultura, Indústria e Economias Criativas, e o Ministério da Cultura do Governo Federal. É uma realização da Diálogos Produções e do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e conta com o apoio do CCLA, que é o Centro de Ciências, Letras e Artes, aqui onde a gente está, da Unicamp, através do LIS, que é o Laboratório de Imagem e Som. Conta com o apoio também da Orquestra Sinfônica do município de Campinas, do Cefortep, que é o Centro de Formação em Tecnologia e Pesquisa em Educação. Conta também com o apoio do Conservatório Carlos Gomes, do Hotel Jaguari de Sumaré e da Mostra Curta Audiovisual. E hoje é o nosso último dia, aqui que encerra, então, as comemorações dos 50 anos do Núcleo. E a gente vai assistir, então, uma sessão muito especial, que são os filmes feitos nas oficinas, no Cefortep e no Conservatório do Carlos Gomes. Quem aqui fez filme? Então, é uma maravilha que depois de assistir a gente vai poder conversar. Tem mais gente ali atrás também. E a gente vai poder conversar junto com esses animadores e animadoras, com a mediação da Fernanda Viana. Então, uma boa sessão.
Às vezes a gente só tem que soltar. Mas que bom que é o que a gente precisa. Fluir e transformar. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Mas eu não vou ficar aqui sozinha nesse palco. E eu gostaria de perguntar quem é que participou dessas oficinas. Se puder levantar a mão. Ah, legal. Então, o que a gente vai fazer, esse bate-papo aqui, é para a gente conversar justamente sobre o processo de criação, essa experiência de se assistir na tela, assistir seu filme na tela, compartilhar com todos aqui. Então, quem puder, quem tiver interesse em subir aqui no palco para a gente sentar junto e fazer essa conversa junto. Então, eu convido os participantes da oficina que quiserem, que puderem, subir aqui para a gente conversar junto, por favor. E o UOL e o Maurício também, por favor. Rafaela, escondidinha ali atrás, se puder subir também, agradeço.
Obrigada pela presença e pela ajuda aqui para a gente organizar essa super mesa. Nossa, estou bem feliz. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite para mediar essa mesa e pela presença de todos que participaram, do público, e dizer que essa comemoração dos 50 anos do Núcleo de Cinema de Animação tem sido muito rica, muito produtiva, da gente encontrar, reencontrar pessoas e trocar experiências. E essa mesa é justamente para isso, né? Trocar um pouco, para falar um pouco sobre, né, como foi esse processo. E, antes da gente começar, o que eu queria também comentar é que, nesses dias de programação, a gente tem falado muito na liberdade do traço de cada um. Cada um tem o seu traço, tem a sua maneira de expressar, e foi isso que a gente viu ali. Então, cada desenho é único, remete à individualidade de cada um, e é muito legal ver isso. Então, para mim, pessoalmente, é uma experiência muito bonita de ter participado da oficina, de ver, né, o making-of, né, os bastidores, ver o filme e agora poder trocar, tanto com a equipe quanto com as crianças que participaram da oficina, né, do Conservatório Carlos Gomes e dos educadores do Cefortep. Então, obrigada por essa oportunidade. Queria, então, passar a palavra para o Maurício, para o Wal, se eles quiserem falar uma coisinha, e aí depois a gente passa para cada um falar um pouco da sua experiência. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, e principalmente com as crianças, que é a nossa base, na verdade, né? Os professores também, tá? Mas assim, as crianças a gente atende mais especialmente, porque foi uma celebração, na verdade, voltar para o Conservatório Carlos Gomes e fazer essa oficina com as crianças lá. Demorou umas 3 horas, mas eu vou fazer uma coisa muito bonita, né? Vocês viram que é um filme assim super puro, né, autêntico, né, e expressou a vontade das crianças. Isso é o fundamental, é o que nós estamos precisando, na verdade, né? Então, eu fiquei muito contente, falei com a Lara, vamos voltar para cá, e parece que tem outras coisas que vai acontecer lá no conservatório. A gente agradece muito, e agradeço muito a participação de vocês. Então, eu vou pedir para... Só que eu não lembro o nome. A Isabela falar um pouquinho sobre o seu filme. O que foi a sua experiência lá, Isabela? Você pode contar para a gente? Falar um pouquinho como foi? Ela chegou agora, ela não assistiu na tela. Acho que é melhor fazer Giovana, então é você. O que você fez? Qual a parte que você fez lá? E conta como é que foi. A sua experiência foi legal de ter feito? Eu gostei de fazer. Gostou de fazer? Eu gostei de fazer. Qual a parte que você fez lá? Eu não lembro quando você estava fazendo. Eu desenhei animais e a flor. Ah, da flor que você fez. O que você achou de ver o seu filme na tela grande aqui? Achei legal. Você ficou emocionada? Você ficou feliz? Bom, eu não sou uma criança, obviamente, mas eu também fiz a oficina. O meu foi o do barquinho, que é da tempestade. E da Isabela foi da menina. De coroa. Daquela de coroa, de flor. O que você achou de ter feito? Gostei? Eu também gostei bastante. Eu achei que é uma oportunidade diferente para as crianças. Eu observei bastante, né, de todas que eu vi, não consegui ver, infelizmente, todas hoje, mas eu vi várias no dia, né? E eu achei muito interessante, porque cada criança pode se expressar, né, da sua forma diferente. Então, você via, né, teve o da bolinha que ele fez, sei lá, 40, 50, 60, né, desenhos da bolinha. 50. 50, ok. É o Raul. Nossa, depois a gente ficou conversando, ele é muito inteligente, foi muito legal. Aí teve também o
o do dragão, que eu achei super legal, assim, né, que abre a boca. E teve também da Mônica, que também eu não era a única adulta, tá? Tinha a Mônica também, e que ela fez como é que chama, da pipa, que eu achei que ficou bem bonito também. É que eu pensei que era da pipa. Não é. Você quer falar de algum? Não? Não. Tudo bem. Então, eu achei bastante interessante como foi dada a oficina, porque cada um pôde se expressar à sua maneira, fazer o que queria, mas foi explicada a técnica mesmo, né? Mas cada um fez do seu jeitinho e foi bem divertido. Foi uma tarde bastante agradável lá no conservatório. E acho que choveu, né? Foi meio teve uma tempestade, assim, que eu achei até que ia estragar um pouco, mas a gente ficou lá a tarde inteira e foi muito divertido e foi legal aprender essa coisa de como fazer o filme, né, a animação, assim, de passar de um desenho para a questão do animado. E foi legal porque sabia que as crianças entenderam o processo, né, que elas entenderam que os desenhos diferentes traziam o movimento ali. Então, eu gostei bastante. E eu gosto de arte e de desenho. A gente faz aula de desenho junto lá no conservatório também. Então, eu gostei bastante, particularmente, e pretendo, né, baixei o programa e pretendo fazer, e junto com a minha filha. Pretendo continuar. Ela pretende continuar, isso é bom. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais 10 minutos para você falar. Eu gostei. Você achou difícil ou não? Não. E também teve partes que eu gostei de lá. Ah, é? A parte do desenho eu fiz porque eu gostava muito da natureza. Eu peguei a parte dos animais e das plantas. Assim, nós fizemos essa oficina em 3 horas, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia deu muito trabalho, né? Tem que multiplicar os desenhos e fizeram não só a criação, como o desenho propriamente para criar a animação, e também a filmagem. A gente filmou com o celular, diferente das professoras. Tem outra técnica, né, para capturar as imagens, mas a animação é a mesma coisa. E lembrar que isso o homem faz há 30 mil anos, entendeu? Desde a Idade das Cavernas é que ele faz isso em desenho animado. Desenhado. Se juntar uma foto com um desenho com outro daquela época, a gente vai ver que tem animação no negócio, né? Agora eu vou passar para as professoras, então. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar do processo, e se Maurício também quiser comentar. E a gente também tem aqui o Edu Virgílio, que fez a trilha sonora. Anselmo. Nossa, desculpa. Fiquei com o Edu na cabeça. E a Rafa, que também estava na oficina. Então, se vocês também quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, eu passo o microfone. Quem quiser falar, fica à vontade. Obrigada. Então, foi a outra oficina que a gente fez no Cefortep, né? Foi muito legal trabalhar com professoras e professores, porque nesses 50 anos do núcleo, porque no início do núcleo foi assim que a gente começou indo levar filmes para escolas, né? E então a nossa, enquanto os outros animadores iam para o comercial, fazer publicidade, a gente foi para a educação, né? E onde a gente ficou até hoje, né? Fazendo filmes com professoras, com professores, oficinas e com crianças nas escolas. Aí a gente vai ouvir o depoimento agora das professoras que participaram, além do Anselmo, que ajudou a fazer a trilha sonora, e a Rafaela, que fez a digitalização dos desenhos lá, na hora da oficina, que durou 3 horas também, o mesmo processo. Tudo bom, pessoal? Bom, para mim é sempre uma alegria estar participando dos projetos do Núcleo, né? Esse foi um pouquinho atípico pelo tempo, né? Nem sempre é tão corrido assim, né? Normalmente a gente tem uma semaninha ali para desenvolver melhor as ideias, o processo com o pessoal, né? Mas mesmo essa bem corrida, né? A gente focando, fazendo tudo bem focado, acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante o tempo ali, né? Felizmente, por questão de agenda, eu não consegui participar das 2 oficinas, né? A oficina das crianças eu musiquei em casa depois, quando o filme já estava animado. São 2 processos diferentes, né? Fazer trilha quando você já tem um filme pronto, né? Onde você encaixa a sua música naquilo que você já tem pronto.
mas ali na oficina das professoras a gente já conseguiu ir fazendo em conjunto, né? Mesmo antes da animação estar pronta, a gente já foi pegando a ideia de cada um, e cada um tinha uma ideia bem clara assim, do que queria. Isso foi bem legal, porque quando fica a cargo do músico, né, nunca se sabe o que vem pela frente, né? Depende da cabeça do músico. Mas lá cada um contribuiu ali com as suas ideias, com o clima que queria para a sua cena. Ficou uma trilha, até pela falta de tempo, não dava para fazer uma trilha toda coesa, com começo, meio e fim, interligando o filme todo, mas ficou uma trilha de sketchzinhas, né? Cada um fez a sua sketch dentro de um mesmo tema, que é a comemoração do núcleo, e cada um pensou num clima para a sua sketchzinha. Acho que o resultado final foi esse que vocês viram aí. Espero que tenham gostado. Olá, pessoal. Eu sou a Dulce, eu sou professora e participei dessa oficina. Participei desse filme com os professores lá no Cefortep, que é um centro de formação aqui na Secretaria de Educação de Campinas. E é isso que o Maurício falou mesmo. Eu entrei em contato com esse mundo da animação, né, em fazer animação, por meio do núcleo, quando eles trouxeram essa ideia, né, para a escola, né, mostrar aos professores, realizar essas oficinas com os alunos, e a gente percebeu ali o grande potencial que é, né, a animação, os alunos e a gente também poder entender como se dá vida a um desenho, né? E ainda lembro-me que da primeira oficina ainda falei para o Maurício, mas não sei desenhar, o que eu vou fazer? Né? Eu não sou animadora, o que eu posso fazer aqui? E para o UOL também, né, eu sempre me instigava, eles falaram, não, é traço autoral, você, né, imagina e você vai dar vida àquilo que você imaginou, que você propôs fazer. E nessa oficina, como era a comemoração dos 50 anos de núcleo de animação, não veio outra coisa na minha mente, a não ser tentar desenhar o Maurício na mesa e o núcleo todo, mas o tempo era muito pouco da oficina, então a gente fez ali os 50 anos do núcleo, né? Então, a cada oficina, cada aula que a gente tem com o Maurício, com o UOL, com o núcleo de animação, a gente percebe uma experiência diferente, é um aprendizado novo, um trabalho coletivo, né, de valorização do cinema de animação. E isso me tocou tão profundamente que estou aí numa pesquisa, né, sobre o cinema de animação no ambiente escolar, né? Então, eu tenho muito que agradecer a esses grandes mestres da animação aqui, o legado que eles estão deixando para a nossa cidade. Parabéns. Parabéns, ó. Eu sou a Renata, eu sou professora de matemática na rede municipal. Atualmente, eu trabalho no programa de cinema no Cefortep. Quero agradecer essa oficina que a gente fez esse ano, mas não é de hoje que a gente trabalha com animação. As escolas da prefeitura já têm há muito tempo o trabalho do Maurício, a gente tem os DVDs nas escolas do núcleo de animação. Então, é um privilégio a gente morar numa cidade que tem esse potencial, esse grupo, né, que trabalha animação na cidade. É um exemplo para Campinas, para o Brasil. Eu só tenho a agradecer. E quando eu fiz o meu filme, eu trabalho além do programa de cinema, tem outros programas na rede municipal, que é do meio ambiente, leitura e escrita. Então, eu pensei na questão assim de chover coisas boas aliado ao meio ambiente. Então, foi isso que eu pensei no meu filme. E eu só tenho a agradecer, porque todas as escolas da rede, são 40 escolas do ensino fundamental, 260 da educação infantil, e a gente, sempre que possível, a gente participa das ações do núcleo. Então, parabéns a todos pelos 50 anos. Continue por muito, muito tempo brilhando aí pelo Brasil e mundo afora. Bom, boa tarde, meu nome é Hélio, eu sou professor da rede aqui também, e eu adorei participar e ver os filmes agora, assim, vendo os vídeos primeiro das crianças. Eu achei muito bacana. Eu tive uma experiência assim de como a gente, quanto adulto, se trava um pouco, né, na hora de desenhar. Eu estava lá muito preocupado no que ia fazer, né, na experiência, apesar de já ter feito animação e trabalhar com arte. Esse tipo de animação, né, tipo da essência, raiz, né, do old school, assim, nessa coisa mais do lápis e do papel, era uma coisa que eu nunca tinha feito. Fiquei muito contente de ter participado. Agradeço ao núcleo por essa
esse privilégio aí de poder fazer isso. E eu achei muito bacana ver o trabalho das crianças. É bem a experiência que a gente tem em sala de aula. Acho que um trabalho desse na escola seria incrível, né? Gostei muito de ver essa mistura do meu trabalho com o trabalho do Anselmo, né, junto com a música, né, o trabalho esqueci o nome, da Rafaela, digitalizando, né, porque ficou bem além do que eu esperava, né. Eu fiz tentei fazer uma coisa assim básica, né, relembrando esses instrumentos que a gente faz. Eu fiz aquela manivela, né, que é uma que tem aqui logo na entrada, de animação antiga. Me veio essa coisa do circo, né, de como surgiu a animação. Eu achei muito interessante a experiência e é isso, só agradecer mesmo. Foi muito bacana participar desse projeto. Meu nome é Rafaela, eu pude estar nessa oficina do Cefortep ajudando o pessoal a digitalizar os desenhos, né? Mas eu estava até comentando com o João outro dia que eu acho que eu aprendo mais auxiliando nas oficinas, né? Acho que me motiva muito ao meu próprio desenho, né? Ao meu próprio fazer animação. Eu acho que estar na oficina vendo tantas pessoas diferentes, com tantos traços diferentes, fazerem tanta coisa em tão pouco tempo, eu acho que me dá um gatilho assim, tá bom, vai lá e faz a sua própria animação. Eu acho que é muito positivo sempre. Eu gosto muito de ver como todo mundo se dedica e foca tanto. E em tão pouco tempo a gente tem um resultado tão lindo, assim, graficamente e poético, né? Então, parabéns a todo mundo que participou e ao Núcleo de Animação de Campinas. Eu queria convidar... esqueci seu nome, desculpa. Nali, que você chegou agora, se você quiser falar um pouco da sua experiência, como é que foi participar. E a gente está pensando em exibir de novo, né, todos os filminhos, porque eles chegaram depois, você também, então todo mundo tem a oportunidade de ver. Mas se você quiser fazer algum comentário sobre a sua experiência, da participação. Então vamos, né, gente? Sou uma pessoa, já sou exibida, vocês botam no palco. Então, eu sou uma pessoa pouco tímida, como vocês podem ver, pouco tímida, não um pouco tímida. E foi muito legal participar. Eu não sou uma pessoa que desenha. Eu cheguei falando para eles assim, ao máximo que sai um palitinho, e na última oficina que eu fiz de desenho, eu descobri que tinha que ter cotovelo. Então, estou no processo. Mas foi muito gostoso. Primeiro, os auxílios que tiveram na questão de, tá bom, desenha um palitinho, desenha o que você acha que você pode desenhar, que você queira desenhar. E depois, olha, o que você acha de passar essa canetinha aqui? Ó, essa caneta é mais grossa, a caneta mais fina. E daí eu não vi ainda, vou ver agora quando repassar, mas pelo que eu ouvi das falas dos colegas, deve ter ficado muito legal, né? Então, eu espero que a minha folhinha, tá? Eu fiz uma folha. Minha folhinha tenha dado um efeito interessante. E foi tão bom se soltar, né? Porque a gente tem muito isso do desenho certo, do desenho errado, do traço que é correto, do traço que é errado, mesmo na nossa... Por mais que, como pedagoga, a gente liberte as crianças, a gente ainda não liberta as amarras que a gente tem, né? Precisa vir alguém e falar, ó, solta. Foi bom. É isso. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, que eu já falei ontem lá na Unicamp, eu vou repetir agora. Se você fizer um rabisco e acreditar nele, é uma obra de arte. Se você fizer um rabisco e achar que é um rabisco, vai ser um rabisco. Então, eu acho que a gente tem que ter uma expressão, as crianças principalmente, que é a nossa mais... Né, tem esse potencial, né, de acreditar naquilo que faz, entendeu? E a gente também, tanto eu como o Maurício, há 50 anos que a gente faz isso, de não assim estereotipar o traço da criança, né? Nós não vamos aprender a bolinha quicar, o sapinho pular, fazer aquelas coisas que todo animador faz. A gente vai fazer uma expressão, né? Então, o que você quer fazer? No caso da Giovana, ela quer fazer a flor crescendo, porque tem a ver com ela, na verdade, né? Então, tem com toda a criança, mas particularmente com ela, que fez um trabalho de fazer a florzinha crescer, a plantinha crescer, né? Então, é isso tudo que é importante. E é bom, muito bom trabalhar com professores, com essa responsabilidade, né, de levar para os seus alunos agora
o traço próprio, uma coisa assim pessoal e, sobretudo, expressiva, né? Então, as crianças têm essa capacidade. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? É que eu senti muito isso, né, que ele falou, que você falou, que assim, no começo eu fiquei muito tempo olhando para o papel e eu olhei todas aquelas crianças desenhando super rapidamente. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente vai perdendo essa coisa espontânea e criativa, sabe? O quanto a gente vai tendo pouca coisa artística para expressar se a gente não trabalha com isso, né? É que eu sou psicóloga, não, meu trabalho é um pouco diferente. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, o quanto foi difícil para mim e, ao mesmo tempo, o quanto foi bom ver que eles não ficavam, tipo, vai logo, faz alguma coisa. Foi assim um processo de o que eu queria fazer. Então, foi essa coisa de observar as crianças tendo bem mais isso. Então, acho que é muito importante mesmo a gente estimular as nossas crianças a aproveitarem essa criatividade, essa vontade de se expressar, né, pelo desenho, nesse momento, né? Para não perder isso, talvez. Alguém mais quer fazer algum comentário? O Eduardo e o Anselmo dividem as nossas oficinas, né? Geralmente o Eduardo trabalha é muito amigo meu, parece meu filho também, mas ele o Maurício prefere o Eduardo. Eu prefiro trabalhar com o Anselmo, mas a gente é muito amigo, né? E de vez em quando um cobre com o outro. Aí eu pediria para o Eduardo falar um pouquinho aí. Bom, eu sou muito grato ao Núcleo, né? Ao Maurício, ao Al, a toda a galera que trabalha junto, o Anselmo, né? E desde 2011 que eu estou com o Núcleo e eu tenho aprendido bastante, na verdade, né? Acho que a primeira oficina que eu participei, que o pessoal pegou, sentou todo mundo numa mesa, fez o roteiro, começou a fazer a animação, e vamos fazer a trilha, e num dia só saiu um filme, né? Então, isso é muito motivador, né? E é muito bonito o trabalho do Núcleo, o trabalho que faz com as crianças, com os adultos. Eu sou muito grato. Já viajamos juntos, né? Já fizemos bastante coisa legal. Todo mundo viajou com a gente aqui. Todo mundo, é. Posso só falar uma coisa? Então, o Eduardo, que é o meu preferido, e o Anselmo, que também nós já fizemos muitos filmes, muitas trilhas, né? Mesmo dos longas-metragens que a gente está fazendo. O Eduardo está musicando um novo filme agora também. O Anselmo também está trabalhando em novos filmes. Então, tanto nas oficinas quanto nos filmes autorais, eles estão sempre... Anselmo trabalhou comigo fazendo o Café Under de Provas, junto com o Vande Doratiotto, que vai estar daqui a pouco aqui. Anselmo é que era a ponte entre a gente e o Vande, né, Anselmo? Então... inclusive vai ter, né, daqui a pouquinho, aqui mesmo, aqui, né, nessa sala, vai ter o bate-papo, né, o Eduardo, o Vande Doratiotto e eu vamos fazer uma sessãozinha de bate-papo sobre trilha sonora e depois vai ter as apresentações musicais. Espero que todo mundo consiga acompanhar aí também. Legal, pessoal. Obrigada pela participação. E acho que é muito importante o que vocês duas falaram, né? Que a gente consiga manter essa liberdade, né? Não se cobrar, não ficar se cobrando, né? Nesse sentido de eu tenho que fazer o traço assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que saber o que eu vou desenhar. É deixar justamente a liberdade, a criatividade fluir como flui nas crianças, né? Da gente mantenha sempre acesa essa chama, esse modo de expressar das crianças. Acho que isso é bem importante da gente pensar. Então, acho que a gente pode assistir de novo, né? Já que teve gente que chegou depois, acho que é legal a gente rever. E é isso. Obrigada pela participação de todos. Depois que a gente acabar as exibições, a gente pode continuar o bate-papo lá fora. A gente tem uma mesa com café, com bolachinhas, então estão todos convidados. E a gente tem também um livro de presença,
que está circulando por aí. Se puderem, quem não assinou, por favor, assinar o livro de presença, a gente agradece. E, por favor, se puderem ficar também para a próxima sessão, que vai ter o bate-papo e depois vai ter a apresentação musical. Tem muita coisa legal hoje ainda, até 9 da noite, 8h30, 9 da noite. Obrigada a participação de todos, obrigada pela presença aqui no palco. Fernanda, a gente vai exibir de novo ou não? Vamos exibir de novo, sim. Tá bom? Obrigada.